Boa... Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Estamos eu e a Fabrini aqui. Para quem não conhece, aí as meninas já estão conhecendo a Fabrini aí, aqui do Instituto. Em nome do Instituto Pinheiro, eu gostaria de agradecer a doutora Gisele Almeida. Ela é médica, oncologista e professora do curso de medicina da Unisa, da Universidade de Santo Amaro, aqui de São Paulo, que nos fará hoje essa gentileza, falando desse mês, né, dessa questão da prevenção ao câncer de mama, que é marcado assim por esse mês do Outubro Rosa, né, que não poderíamos deixar de falar e tratar desse assunto. E eu agradeço mais uma vez em nome do Instituto. Doutora Gisele, a palavra é sua. Boa tarde a todas, prazer em conhecê-las, é um prazer estar aqui presente com vocês, né, para partilhar, né, um pouco aí do meu conhecimento. Acho que é um assunto de extrema importância, a gente vai entender o motivo, né, da importância também desse assunto, né, e justamente outubro, mês da conscientização aí, né, sobre o câncer de mama, onde se levanta, enfim, várias orientações, né, várias palestras, e justamente para a gente poder falar de um assunto, né, que preocupa, né, a maioria das mulheres, tá? Então, hoje a aula é sobre prevenção, né, eu vou falar um pouquinho do tratamento, da estatística, enfim, do câncer de mama, e realmente algumas coisas que chamam a atenção, que vocês vão entender por que é a importância desse tema, tá? Então, por que prevenir câncer de mama, né? Então, a gente tem, né, que é o câncer de mama, é o primeiro câncer mais comum entre as mulheres mundialmente. Quer dizer, não só o Brasil, mas todo o planeta Terra, né, Europa, Estados Unidos, né, os outros continentes. Então, é o primeiro câncer mais comum entre as mulheres, né. A estatística, né, incide que 1 em cada 8 mulheres terão câncer de mama, tá? Então, por isso, também a importância aí relacionada à prevenção, tá? A incidência, quer dizer, o número de casos novos, casos diagnosticados novos, né, anualmente equivale a mais ou menos 2 milhões de mulheres, né, diagnosticadas anualmente, e dentro das mortes por causa do câncer de mama, né, mais de meio milhão aí, 600 mil mortes por ano por conta do câncer de mama, tá? Então, assim, a incidência aqui no Brasil, né, equivale a 85 mil casos, né, novos por ano, tá? E tem uma estatística, Europa, eles costumam fazer, né, quanto cada caso é diagnosticado por tempo, né? E tem uma incidência alta na Europa também, né? Então, um caso diagnosticado a cada 2 minutos, quer dizer, um caso diagnosticado novo de câncer de mama, e uma morte por câncer de mama a cada 6 minutos. Então, isso realmente choca, né, a gente, né, e leva a importância do tema, como é que eu vou conseguir descobrir essa doença cedo, né? Eu trouxe isso daqui, tá em inglês, mas eu vou falar só o que é da importância, tá? Que é justamente, esse artigo foi publicado muito recentemente, e ele falou que tem aumentado a incidência do câncer de mama, 0,5% anualmente, né? Esse aumento, e justamente aqui nessas idades, entre 50 a 69 anos, que a gente equivale à maior parte, né, dos casos novos aqui por câncer de mama, tanto não invasivo quanto esse aqui que é chamado invasivo, né? Então, essa faixa etária, que ainda é uma faixa etária que a mulher está na flor da idade, né? 60 anos, 65 anos, você não é mais idoso, né? Você ainda consegue aí ter uma atividade, né? Enfim, né, do dia a dia e também em trabalho, né? Tá, mas quando a gente fala em câncer, o que significa, né? Existe aí uma correlação com a figura do caranguejo, que justamente tem várias perninhas, né? Como se fosse uma infiltração, né? Irradiando, assim, se espalhando, né? Então, o câncer vem da palavra, é uma palavra latina, mas também vem aí do cárquinos, né? Que é igual ao caranguejo em grego, né? Então, essa palavra câncer, né? A origem é grega do cárquinos, né? Que se assemelha, correlaciona a caranguejo, tá? E também é uma palavra latina. E o que é câncer, né? Em primeiro lugar, a gente está falando câncer de mama, vamos entender o que significa, né? A palavra, né? Essa doença câncer. Então, é uma
proliferação anormal e não controlada de células. É quando as células começam a crescer de forma desorganizada, né? E que eram previamente normais. Então, uma célula minha normal, para ela se transformar em câncer, ela precisa ser modificada aí ao longo da vida, dependendo do que do ambiente, o que eu entrei em contato, quais são os meus fatores de risco, né? Quais foram as toxinas, enfim, o que foi que durante meu ambiente, enfim, ao longo da minha vida, eu entrei em contato que modificou a minha célula e isso se transformou em um câncer, né? Então, vem daí alterações celulares, alterações moleculares e também pode ser de alterações genéticas adquiridas. E aí são alterações que passaram de pais para filhos, né? O que é o câncer de mama? Então, aqui eu botei essa foto, né, só para ilustrar a mama da mulher, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Aqui é a apresentação da mama. Esse aqui é o mamilo, aqui é os ductos lactíferos, que significa aqueles ductos de leite, onde é que sai o leite, e aqui os lóbulos, aonde é produzido o leite. Então, existe um hormônio liberado na mulher durante a amamentação, enfim, da gestação, tá? Que produz justamente, libera a produção do leite dessas glândulas, isso vai para os ductos e aqui sai o leite. Então, a função da mama é a amamentação, né? Essa produção aí de leite, tá? E o câncer, ele vem dessas células aqui internas, tá? Tanto dos lóbulos quanto dos ductos, né? Que são chamados ductos lactíferos. Então, daqui que surge esse crescimento anormal aí do câncer de mama, né? E que se correlaciona, né, se transforma em um nódulo, um tumor, um caroço, né? Então, o estágio inicial, que é justamente o que a gente quer buscar, né, quando a gente fala em rastreamento precoce, né, é da doença não invasiva, quer dizer, é uma doença que ainda não se espalhou aqui na região da mama, porque quando o câncer de mama ele é invasivo, ele vai se espalhando em outras estruturas. Ele pega a gordura, ele pega a mama, né, a pele da mama, o mamilo, tanto que pode ter retração, repuxar esse mamilo, pode chegar até a musculatura, que é essa profunda. A mama, ela fica em cima de um músculo, né, que a gente chama de músculo peitoral, tá? E aqui são os ossos da costela. Então, o câncer de mama, quando invasivo, ele pode ir ultrapassando todas essas estruturas e se tornar, né, uma doença invasiva e, assim, uma doença avançada e o risco dessa doença se espalhar e ir para outros lugares, tá? Se tiverem alguma pergunta, também podem parar, tá? Não tem problema, respondo. Tá? Então, o que causa o câncer? O câncer, ele é causado, a gente já sabe que é uma modificação da célula, que originou da célula normal, natural, que a gente nasceu, enfim, com a célula normal, e essa modificação é adquirida, na maioria das vezes, dependendo dos estímulos, de quais fatores de risco eu entrei em contato no meu ambiente ao longo da minha vida, e também de fatores genéticos aí relacionados. Quando eu falo em fatores genéticos, eu falo em predisposição hereditária ao câncer. O que é isso? Eu estou falando de um histórico familiar. Já ter algum parente de primeiro grau, mãe, irmã, avó, enfim, também, que já tiveram esse tipo de câncer, né? E aí tem um risco daquele descendente também ter um câncer similar ao que o parente teve, né? Então, são esses fatores, né? Tanto os fatores genéticos quanto os fatores ambientais, tá? E quais são esses fatores ambientais, né? O que está no nosso ambiente que pode realmente acontecer, que vai ocasionar o risco de eu ter um câncer? Não é só câncer de mama, mas outros tipos de câncer também. Por exemplo, o álcool. Então, o consumo do álcool, né? A gente pensava, enfim, uma taça de vinho, né, por dia, protege o coração e tudo, mas, na verdade, aquela taça de vinho também tem um componente ali alcoólico, né? E realmente o que a gente tem orientado é zerar o consumo de álcool, né? Ou que isso seja menor, baixa quantidade, no máximo uma taça aí por semana, o que eles chamam de 2 latas de cerveja por semana, né? Então, quem toma, por exemplo, 2 cervejas por dia, né? Então, vai ter um acúmulo aí, né? Um consumo de álcool moderado, né? E realmente vai aumentar o risco para alguns tipos de câncer, como é o câncer de mama também,
tá? O que a gente chama de dieta inflamatória. O que é essa dieta inflamatória? É uma dieta rica em carboidratos livres e carne vermelha, né? Carboidratos ruins, né? Então, quais são eles, né? O que deriva da farinha de trigo, né? Essa farinha branca que a gente fala, né? Então, o que vem no pão, no macarrão, na pizza, né? Então, tem farinha de trigo ali, a farinha branca, né? Então, são carboidratos ruins que geram inflamação também no corpo, à medida que você metaboliza aquilo ali, né? Então, essa dieta inflamatória, rica em carboidratos e carne vermelha, também aumenta o risco, né, para o câncer de mama, tá? O excesso de peso, quer dizer, a obesidade, você está acima do peso, né? Também está associado com risco maior de câncer de mama, né? Principalmente mulheres pós-menopausada, né? Após menopausa, eu já sei que o metabolismo da mulher vai diminuir, né? Então, isso é normal, ela vai acumular mais gordura. Então, essa fase, a gente tem que ter, né, um interesse maior em ter uma atividade física, uma dieta mais equilibrada, justamente para não ter esse acúmulo de gordura ou obesidade, principalmente abdominal, tá? Quando a gente tem um estímulo de hormônio chamado estrógeno, que é o estradiol na mulher, né? Então, esse hormônio, ele é produzido aonde? Nos ovários, tá? Então, quando a gente entra na menopausa, há uma diminuição, sim, desse hormônio, mas é um fator ambiental, aí um fator de risco, se a mulher ela é exposta a um tempo prolongado dessa fase hormonal. Quer dizer, ela teve uma menarca precoce, ela teve a primeira menstruação antes dos 12 anos e teve uma menopausa tardia, ou seja, ela teve a última menstruação após os 55 anos. Então, ela tem um tempo aí de exposição a esse hormônio, né, produzido lá pelos óvulos, né, pelos ovários, né, desculpa, pelos ovários, de forma prolongada, tá? Então, também entra como fator de risco para câncer de mama, tá? A primeira gravidez após os 30 anos. Então, realmente, hoje, né, que a gente vê que as mulheres estão tendo filhos depois, a gente, enfim, tá, estuda, se forma, aí vai trabalhar, e aí depois pensa no filho, né, em ter um filho. E realmente, essa gravidez tardia também é um fator de risco, tá? A não amamentação e a nuliparidade. O que é isso? Não ter filhos, né? Ter poucos ou nenhum filho também aumenta o risco aí. Então, a gestação múltipla, né, e a amamentação, na verdade, são fatores de proteção, né, contra o câncer de mama. A idade. Então, a idade é o principal risco, na verdade, para todo e qualquer câncer, né? Então, assim, a gente está vivendo mais, a longevidade, enfim, a mediana de idade no Brasil mudou, né? Antes chegava aos 48, 50 anos, né? Hoje não, a gente está vendo 80, 85 anos, 90 anos, e o pessoal fit bem, né, fazendo e tá certo, tá? Então, esse envelhecimento da célula, né, que a gente fala, né, a idade é um fator de risco principal aí para qualquer tipo de câncer, né? Então, quanto mais tempo você vive, mais chance você tem de adquirir uma doença dessa, tá? E por quê? Justamente lembra daquela célula normal, né? Então, ao longo da vida, né, com o tempo, alguns erros... Oi? Quer dizer que quanto mais velho, mais risco, doutora? Pois é. E todo mundo, ninguém quer morrer antes de 60, né? Todo mundo quer chegar aos 80, 85, 90 e realmente a população mundial está indo para a longevidade, né? Ou seja, isso preocupa, por quê? Porque vai aumentar o número de casos de câncer, então, prospectivamente, eles já viram isso, né? Que em 30 anos a probabilidade de triplicar o número de casos de câncer, né? Então, justamente por isso, também como fator de risco principal aí é o envelhecimento, né? A idade. Tá? Então, a gente tem que tentar ver quais são esses sinais e sintomas para a gente ter um diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce é que leva à cura, né? Os brancos, né, mulheres brancas têm maior risco que mulheres negras, né? Só que da estatística, por exemplo, americana, né, a mortalidade ainda é maior em negros, e às vezes pelo aspecto social, né, a não procura, a não condição de procurar um serviço de saúde precoce.
Trabalho noturno, quer dizer, aeromoças, enfermeiras que dão plantão noturno ou que viajam, enfim, à noite, trabalho noturno. É controverso isso na literatura, mas isso está relacionado a quê? Está relacionado a doenças como diabetes e pressão alta, o que a gente chama de doenças plurimetabólicas, ou seja, você não dormir à noite, trabalhar à noite, você tem mais risco de desenvolver uma doença secundária dessa, que é um diabetes, tá? Ou uma hipertensão, e isso também está correlacionado ao aumento de risco para câncer. Então, seria secundário isso daí, né? Não direto. Exposição à radioterapia. A gente vai ver um pouquinho o que é radioterapia, tá? Mas é um tipo de tratamento para alguns tipos de câncer, é uma radiação. Então, pacientes ou indivíduos que já tiveram um câncer anterior, por exemplo, um linfoma, que é muito comum mais na infância, e fizeram uma radioterapia nessa região do tórax, né, aqui do peito, pegou a região da mama. Então, isso tem risco de ter um segundo tumor ali, um outro tumor, depois de 10, 15 anos lá do tratamento, né? E o fumo tem resultados conflitantes, enfim, mas a gente sabe que o fumo, o cigarro, né, ele é fator de risco para vários tipos de câncer, como pulmão, câncer de garganta, câncer de bexiga, né? Também o fumo aí é relacionado. E o uso de contraceptivo, né, anticoncepcional oral também, tá? E isso aumenta quanto aumenta também o período. Então, mais de 5, 10 anos, né, que você está tomando anticoncepcional vai aumentar o risco também, né? Isso são fatores ambientais. E essa foto, né, chamando atenção aqui em relação à alimentação, porque a gente tem que ver qual é o fator ambiental que a gente consegue modificar, né? Se eu tenho, enfim, algum histórico familiar, eu tenho uma... minha mãe teve câncer de mama, por exemplo, né? Então, eu tenho um fator de risco maior de ter câncer de mama ao longo da minha vida, né? Então, eu tenho que ver quais os outros fatores ambientais que eu consigo modificar. Um deles é a alimentação, né? Então, quais são os alimentos cancerígenos presentes na nossa alimentação? Carnes multiprocessadas, né? Então, até o peito de peru, que a gente pensava que era saudável, não é, né? Linguiça, salsicha, bacon, né? O peito de peru. Então, por quê? Porque essas substâncias, essas carnes multiprocessadas que a gente fala, né? E a própria carne vermelha, ela leva na sua digestão, na sua metabolização, né, a formação de nitritos e nitratos, essas substâncias que são tóxicas, né, ali para a mucosa intestinal, para o organismo em si. Então, ou seja, liberam toxinas durante a digestão, que isso vai se acumulando, né, e aumenta risco aí para câncer de estômago também, por exemplo, né, e cólon retal, que é o câncer de intestino, que infelizmente também está crescendo aí mundialmente, né, o terceiro mais comum. Outros tipos, né, de alimentos, né, bebida gaseificada, né, então, além de conter muito sal em forma de sódio, né, então, aquela bebida diet, né, que a gente pensa que não, que faz bem, mas, na verdade, não, tem esse excesso de sódio, geralmente, essas bebidas, né, e também a presença de ciclamato de sódio, né, então, esse ciclamato, vocês têm que ler lá na embalagem se tem essa substância, né, chamada ciclamato de sódio, né. Então, essa substância ela é cancerígena, isso já foi comprovado. Nos Estados Unidos foi banido, né, proibido, só que no Brasil não, né? Então, a gente ainda tem produtos, né, que fabricam, industrializados na sua maioria, tá? E que a gente compra em supermercado e que contém essa substância que é cancerígena, o ciclamato de sódio. Né? O fumaça do carvão, porque carne, né? Carne de churrasco, né? Tem muita, eu gosto também, né? Mas o detalhe é você ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio, tudo é um equilíbrio, na verdade, né? Então, compensar uma coisa com a outra. Eu não vou deixar de comer meu churrasco uma vez por semana, né? Reunido com a minha família, tá? Mas o que eu posso compensar ali? Atividade física regular, eu tá fazendo, né? Então, a carne de churrasco, pela fumaça ali do carvão, principalmente aquela carne do carvão, né, o alcatrão e o hidrocarboneto policíclico aromático, né? Então, aquele pegadinho, né, ali, aquilo ali é um produto cancerígeno, né? Então, por isso que quando a gente fala em fator ambiental também, diminuir o consumo de carne vermelha e churrasco, por exemplo, tá?
é uma substância mutagênica, quer dizer, se com o tempo de uso daquilo ali, né, eu me alimentando todo dia de churrasco, né, aquela carne carbonizada ali, enfim, aquele, né, bem, aquilo ali com o tempo vai acumulando toxinas no meu organismo e a minha célula normal vai se transformar numa célula cancerígena, né? Outros fatores, né? Então, o fator ambiental, vocês viram que tem muita coisa que é fator ambiental e também que pode ser modificável, né? Ou seja, eu adquiri um hábito saudável, né? Então, o fator ambiental, em geral, ele é mais importante que o fator genético. Quer dizer, antes a gente pensava ao contrário. A gente pensava, quem vai ter câncer é porque tem câncer na família. É porque nasceu predisposto a ter essa doença. Na verdade, não. Só 10% dos casos tem essa predisposição hereditária, que passou de pais para filhos, né? 90% dos casos de câncer são ao acaso, né? Quer dizer, o fator ambiental aí, ao longo da vida, como é que eu vivi ao longo da minha vida, né? Qual foi meu estilo de vida, tanto dieta, atividade física, enfim, o fator estresse também emocional, a gente sabe que é multifatorial, né? Mas relacionado mais ao câncer de mama, o que eu falei em relação à dieta, né? Rica em gordura, carboidratos, né? O álcool, o consumo de álcool também. Então, 3 passos para uma vida melhor, né? Como é que eu posso evitar essa doença, né? Qual é a minha prevenção primária? O que significa prevenção primária? O que eu tenho que fazer para não ter? Não é a detecção precoce, tá? A detecção precoce é diferente ao que a gente faz através dos exames de rastreamento, né? Então, 3 passos para uma vida melhor, né? Alimentação equilibrada, quer dizer, comer mais frutas e verduras, né? Comer folhas verdes, né? Folhas verdes escuras, tem fibras, alimentos ricos em fibras, né? Então, recomendado 2 porções de frutas por dia e 2 porções de vegetais frescos, né? Por dia. Atividade física regular, mas eu vou para o meu trabalho andando, não é considerado, embora você consiga colocar isso no seu hábito de vida, ótimo, mas não é considerado como uma atividade física regular. Eu tenho que parar naquele momento e fazer aquilo ali, a minha caminhada todo dia, que é a minha atividade física, entendeu? Então, eu tenho que ter um costume, atividade física regular, e o peso na medida certa. Quer dizer, manter a balança ali, ok, né? Não ter obesidade, não ter sobrepeso. O fator genético, né? Então, que eu falei, tá? Equivale só a 10%. Então, tem alguns genes que, se mutados, modificados, aí o indivíduo nasce predisposto àquilo ali, porque já é uma mutação adquirida, né? Então, já vai lá desde o óvulo. Oi? Pode. Aqui. O BRCA1. Abriu? Oi, eu acho que alguém está com o microfone, né, Beto? Mutações hereditárias, né? Então, esses genes, chamado BRCA1, BRCA2, PALB-B2, isso é um nome difícil, né? Mas a gente nasce com esses genes, né? Na população em geral é normal, mas existe algumas populações que isso aqui já nasce mutado, nasce modificado. E aí tem a predisposição a alguns tipos de câncer, como câncer de mama e ovário, né? Como o BRCA1 e 2, por exemplo. Histórico de câncer de mama anterior. Se eu tive um câncer de mama antes, eu tenho risco de ter um segundo tumor de câncer de mama, não metástase, não é o primeiro que recidivou, mas tem um outro câncer de mama, né? Um outro perfil de câncer de mama, então que a gente chama de segundo tumor primário, né? E que tem displasias, né? Displasias mamárias, né? Aqueles nódulos atípicos, enfim, que geralmente aí o ginecologista acompanha, né? E coloca sobre o risco, né, daquilo ali poder virar câncer algum dia. Quais são os sinais e sintomas, né? Então, a gente já viu que é uma doença que tem uma incidência alta, né? E a propensão disso aumentar o número de casos mundialmente, a importância do assunto, né? A gente já viu quais são os fatores de risco, mas quais são os sinais e sintomas? Quando é que eu tenho que procurar o médico, né? Então, geralmente, a mulher se queixa de um nódulo, um caroço mesmo, né? Ou a palpação, ou no exame clínico do médico, né? Então, aqui pode ter um endurecimento da pele, né? Essa laranja eu botei aqui para ficar mais didático, né? Sulcos, quer dizer, retrações na pele da mama, erosões ou feridas, né? Que são essas feridas, tá?
secreções no mamilo, né? Espremer o mamilo e ver que está saindo ali sangue, né? Secreções sanguinolentas. Vermelhidão e ardor, né? Ficar vermelha a pele da região, né? Ou arder, né? Um desconforto, até ficar dessa forma, né? O seio ficar todo vermelho ali, inflamado. Assimetrias, quer dizer, começar a ter nódulos ali que cresce, né, na parte exterior, vai crescendo e vai ficando tumefado aquilo ali, né? Afundamento do mamilo, que é a retração, né? O mamilo que era para fora começou a vir para dentro, né? A ter retração. Também é um sinal ali que precisa ser visto, né? Aqui veias crescentes, né? Protuberâncias e tipo a pele em casca de laranja. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês justamente disso, tá? Não se assustem, né? Mas isso aqui é um câncer, são 3 tipos de câncer de mama. Aqui a protuberância, né? Então, uma nodulação, aqui a mama, né, da mulher, e aqui a gente vê uma elevação, uma vermelhidão local, né? Isso daqui palpando é endurecido e fixo. Então, características de malignidade, ter alguma coisa, um tumor maligno, né? Aqui a pele bem vermelha, né? Vermelha, inflamada, tá? Isso aqui é um carcinoma inflamatório, que a gente chama, e é uma doença grave, porque já pegou pele, né? Então, já é uma doença avançada. Lembram lá do desenho da mama? Quer dizer, ela já ultrapassou pele, já ultrapassou outras regiões dos ductos, tá? Até chegar realmente nisso daqui, né? Que vai comendo ali a pele, né? Da pessoa e pode se espalhar e pode enraizar para outros órgãos, tá? Então, aqui, características, né? Daqueles 12 sintomas. Então, como é que eu descubro antes de, né, chegar a esse ponto, né? Então, os métodos diagnósticos, tá? Então, quais são os métodos diagnósticos? O principal é o exame clínico das mamas e mamografia. Na verdade, os 3 têm que estar juntos. O autoexame. Tem gente que não defende o autoexame da mama. Diz assim, mas o autoexame não adianta, mas a mulher tem que se conhecer, né? Porque ela vai procurar o médico, né? Ela vai notar alguma coisa estranha, né? E procurar o médico. Então, tem que se conhecer, tem que se palpar para ver se apareceu um caroço, um nódulo, enfim. É o que a gente chama de detecção precoce. O exame clínico das mamas é o exame feito pelo médico, né? A palpação da mama feito pelo médico. E o exame principal, a mamografia. Então, a mamografia ainda é o principal exame diagnóstico, tá? Que diagnostica os nódulos precoces. A mamografia, ela não é uma prevenção. Prevenção é você diminuir aqueles fatores de risco, ter uma dieta saudável, atividade física, diminuir ali os fatores ambientais de risco, né? A mamografia não, a mamografia é o exame da mama, tá? Que ela detecta um nódulo inicial, o câncer de mama inicial. Por isso que a gente coloca como rastreamento, né? Então, é o que a gente chama de prevenção secundária. Você já tem o câncer, mas você, através desses exames, você pode detectar de forma precoce. E quanto antes detectar, quer dizer, ele pequenininho ainda, então a chance de cura muito maior, tá? Então, o exame clínico aqui das mamas, né, que é a palpação, aqui no caso feito pelo médico, né, o médico, o enfermeiro, enfim, alguém realmente com expertise no exame ou treinado para isso, né. Então, a inspeção, né, que você pede para a mulher levantar os braços, tudo, você vê se tem algum nódulo, algum caroço aparente ali, né, como a gente viu na foto, né, a mulher com já a tumoração ali aparente, tá, a palpação, né, e a expressão do mamilo. Então, esse é o exame clínico das mamas, né. E o autoexame é a mulher ou deitada, né, se palpar, tá, deitada, levantando o braço, igual aqui da foto, tá, ou realmente diante do espelho, né, que você olha e começa a fazer ali dos quadrantes, né, então você tem que fazer os 4 quadrantes, né, começar aqui do externo, aqui dividir como o seio, né, o peito fosse, né, ali dividido em 4, tá? Então, coloca uma reta aqui, outra aqui, e aí fica 4 quadrantes, 4 quadradinhos, e você palpar, né, aquilo ali, ver se surgiu alguma coisa que precisa ser logo visto pelo médico. O exame diagnóstico principal, aquele que aperta, né, que a maioria das mulheres não gostam, porque realmente é incômodo, né, esse exame, mas é o exame que mais detecta aí suspeita de malignidade, suspeita de câncer, suspeita de tumor,
tá? E aí a descrição é isso, aquele nódulo denso, um nódulo irregular, né? Microcalcificações, não sei se alguém já leu, enfim, algum exame que tinha isso, né? Distorções, né? Ali da estrutura da mama interna, né? Assimetrias, tá? Então a mamografia ela consegue descrever e determinar toda essas alterações. Claro que mas eu já conheci uma pessoa, fez uma mamografia, deu normal e ela tinha câncer de mama. Isso existe, nem todo o exame é 100%, a mamografia ainda é o melhor exame, mas claro que se a mulher tem o que a gente chama de mama densa, ainda tem muita glândula mamária, e não é só gordura ali, aquela mama, né, que foi substituída só por gordura, a glândula mamária, então o exame ele pode ter alguma limitação. E aí a gente pede uma ultrassonografia da mama, né, para melhor avaliação. Então, mulheres mais jovens, assim, antes da pré-menopausa, por exemplo, né, a gente costuma seguir mais com a ultrassonografia, né, que aí consegue delimitar, né, se ali é um cisto ou um nódulo sólido, né, se é um cisto que é uma bolinha de água, né, ou que aí a característica de benignidade, né, de ser benigno, ou se realmente é um caroço, alguma coisa preocupante, tá? E como é que eu faço o diagnóstico, né? Diante do exame, né? Eu palpei, eu senti, procurei o médico fez o exame clínico, ele também sentiu o caroço, então eu vou ter que tirar um fragmento, né? Eu vou ter que fazer uma biópsia, tirar um pedacinho desse nódulo, desse caroço, para estudo, que é a patologia, a anatomia patológica, né? Então, estudo de um pedacinho de tecido, né, desse caroço, vai me dizer se aquela doença realmente ela é invasiva, se é um câncer e se a estrutura celular e do tecido já se modificou. Não é mais aparente de uma célula normal, já é uma célula tumoral, tá? Então, pelo exame histopatológico. Então, a biópsia é essencial, né? Ou a biópsia por agulha fina, ou a biópsia chamada Trucote, que é essa biópsia chamada core biopsy, que é a melhor, né? Onde realmente tira mais pedaços de fragmento, né? Então, uma agulha ali, né? O médico vai com ultrassom, né? Um exame guiado, ou ultrassom, outro exame guiado, e aí ele vai ali, faz anestesia ali da pele, e vai ali com uma agulha, tira um pedacinho e isso vai para estudo, tá? Para lâmina, para estudo. Outro tipo de biópsia, né, excisional, que a gente tira todo o nódulo. Geralmente isso daqui é quando é muito superficial, tá ali na pele, eu já palpei, não tá tão profundo na mama, né? E quando eu estou pensando ser um nódulo benigno, a característica é benigna, é o que a gente chama de fibroadenoma, né? Que não é um câncer, o fibroadenoma é um nódulo, só que é um nódulo benigno. Então, a punção, né? Também pode ser feita para os nódulos benignos, para eu poder saber e diferenciar, né? E o que eu falei do fibroadenoma, que é um nódulo benigno e que a gente consegue tratar e retirar ali por uma biópsia excisional, né? Ali só da superfície, tá? Outro tipo de biópsia guiada por exame de imagem, né? O que a gente chama biópsia por mamotomia. Então, às vezes tem alterações na mama, não foi vista em um exame, né, da mamografia, enfim, uma ressonância, e o ultrassom não consegue enxergar, e eu não consigo fazer uma biópsia guiada ali por um exame, eu vou ter que fazer uma biópsia guiada por mamotomia. Então, também é um outro tipo de exame que eu consigo tirar o fragmento dali para estudo. Quais são os exames que a gente consegue também detectar se esse tumor ele é localizado, ele só está na mama, ou se espalhou para outro lugar? Então, sim, existem alguns exames de imagem que a gente pede justamente para avaliar o corpo inteiro, né? Tomografias, a tomografia do pulmão e a tomografia do abdômen, né? Então, a tomografia do tórax e abdômen total, que é para a gente ver pulmão, né? Fígado. Ressonância, né? Dependendo da minha dúvida. O PET-CT eu vou mostrar para vocês, tá? A cintilografia óssea, que é um mapeamento de todo o osso, né? Para eu ver se tem alguma célula inflamatória ali, na cintilografia isso capta também, e a mamografia, que é o exame diagnóstico principal, tá? Esses exames servem para quê? Né? Para eu saber se a doença ainda está só na mama, e aí eu tenho um potencial curativo, quer dizer, com a cirurgia eu consigo tratar,
ou se já se espalhou, né? Se já se espalhou por vasos sanguíneos ou vasos linfáticos, tá? Então, ali na mama, né, tem vasos sanguíneos e tem a linfa, que são os gânglios dos linfonodos que vai para a axila, né? Então, se o tumor ele se infiltrou ali, ele consegue ir para qualquer local do corpo, né? Então, ele pode se disseminar. Essa célula cancerosa que nasceu ali na mama, ela pode se espalhar através dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos, tá? Então, justamente isso, né? Essa invasão aqui é superficial, tá? Aqui ela já está invadindo o tecido e aqui está se aprofundando, onde tem os vasos da linfa e os vasos sanguíneos. E caindo aqui a célula, vai cair na corrente sanguínea no sistema linfático, tá? Então, isso aqui mostrando nessa foto a célula tumoral indo para a corrente sanguínea, tá? E aqui, quando cai na corrente sanguínea, isso pode se espalhar e ir para outros órgãos, né? Para pulmão, para cérebro, para fígado, para osso, né? Tá? A gente detecta isso como? Através desses exames de imagem, chamado tomógrafos ou PET-CT, né? Então, é uma máquina, o paciente deita aqui, entra dentro dessa máquina e aqui, né, vai tirar fotos, né, da pessoa, né, fotos ali da parte interna, né, que é a tomografia. E eu vou conseguir ver todos os órgãos internamente, né? Então, isso aqui é uma tomografia e um PET-CT, tá? Então, aqui a parte do pulmão, a parte do fígado, aqui tem a parte da bacia, né? O osso, aqui o cérebro, tá? E aqui está mostrando que tem um gângliozinho, uma íngua debaixo da axila, ali do braço, né? Que está captando, quer dizer, ali provavelmente tem um tumor, né? Que foi visto aqui pelo exame de imagem do PET-CT. E aqui é uma outra foto, né? Também um exame de imagem, e todos esses pontos mais pretinhos que vocês estão observando, isso tudo é doença. Isso tudo são células cancerígenas, tá? E aqui no PET isso brilha, isso capta. Por quê? Porque o PET, ele coloca uma substância, né, na veia, que é o que a gente chama de glicose marcada. Glicose é o açúcar, né? Açúcar e glicose. Então, essa substância, quando as células, o que a célula do câncer precisa para ela poder crescer e se multiplicar? De açúcar, né? Ela precisa do glicose. Por isso que a gente fala tanto na dieta, né, pobre em carboidratos, né, como prevenção, tá? Então, ela vai consumir aquilo ali vai brilhar no exame, né? E eu vou mostrar, né, que tem vários sítios de doença. Armas disponíveis para tratar o câncer, né? Então, desde o diagnóstico, né? Eu já fiz o diagnóstico, já sei, enfim, é uma doença localizada, ótimo. Então, tem potencial de tratamento curativo. É uma doença que se espalhou, tá? A gente vai falar em tratamento, talvez não em cura propriamente dita, mas hoje, sim, a medicina e a oncologia evoluiu muito de 2010 para cá, 12 anos aí, tá? Os últimos 12 anos, né? Muitas pesquisas, muitas drogas novas, muitos medicamentos novos, né? Que conseguem controlar melhor a doença. A gente não fala em cura, mas a gente fala em controle, às vezes até prolongado. Então, vários tipos aqui de tratamento. Eu posso falar em cirurgia para uma doença que é local, que ainda só está na mama. Eu posso falar de quimioterapia, que é aquele medicamento que vai na veia, né, que geralmente cai o cabelo, pode causar enjoo. Radioterapia, que é uma radiação, né, como se fosse uma cirurgia que não precisa abrir. Não é bem uma cirurgia espiritual, né, mas é irradiar, né, queimar ali aquele local. A hormonioterapia, que é um bloqueio de quem proporciona ali o câncer como estrógeno. Então, tem alguns tipos de câncer de mama que que a gente chama de receptor hormonal, quer dizer, gosta do hormônio. Então, a gente tem que bloquear isso através de medicamentos que bloqueiam a ação desse hormônio na célula, que se chama hormonioterapia. E o que a gente hoje fala muito e que ouve escutar aí na mídia, da imunoterapia e das terapias-alvo específicas, né? Então, realmente cresceu muito, né? O tratamento antes, que era só cirúrgico, radioterapia e quimioterapia, hoje a gente está falando de novas drogas, né? Para controle do câncer, tá? Então, a gente trata como cirurgia, retirando a lesão, geralmente quando é uma doença inicial, e
onde a gente procura realmente encontrar, né? Nessa doença inicial, logo no comecinho, né? A quimioterapia, que aí é quando já é uma doença mais avançada, né? Que a necessidade, ou mesmo que eu tenha descoberto ainda está na mama, mas dessa mama já saiu para os gânglios da axila, aí vai precisar sim de uma infusão de uma quimioterapia para evitar que isso se espalhe futuramente, tá? E a radioterapia, né? Então, o tratamento cirúrgico, né, desde retirada de uma pequena parte ali da mama, né, o quadrante que a gente chama, que eu falei de dividir em 4, ou até toda a mama. Hoje a gente tem evitado esses tratamentos, tá? Com novas drogas, novos mecanismos de ação e estratégias de tratamento, a gente tentar fazer cirurgias mais conservadoras, não retirar toda a mama, né? Que eram as mastectomias radicais antes, né? E a radioterapia, o paciente deita aqui na máquina e a radiação vem aqui, ó, dessa parte, né? Então, assim, o paciente sai de lá, não dá apenas um cansaço, vamos dizer, mas sim, isso evoluiu também muito, né? Então, não existe mais aquelas queimaduras antes que era a radioterapia, né? Que era com outras máquinas, tá? E a pessoa realmente consegue ser tratado de forma eficaz e com menos toxicidade, né? Menos efeitos colaterais, menos reação ali, tá? O tratamento sistêmico, que é a quimioterapia e o comprimidinho, a hormonioterapia geralmente são comprimidos, tá? Não são medicações na veia, né? Então, e o acompanhamento, né? O acompanhamento, todo paciente que foi diagnosticado por um câncer de mama, eu tenho que sim acompanhar essa mulher 10 a 15 anos, né? Porque existe um risco dessa doença voltar. E esse acompanhamento, quem faz é o médico, geralmente oncologista ou maço, através de exames, né? E hoje o tratamento do câncer de mama, né? Qual vai ser o nosso futuro, né? Através da expressão gênica, né? Então eu trouxe essa foto justamente isso, né? A mulher entregando ali, né? O que você tem de medicamento para mim? Não é para todas as mulheres, é individualizar tratamento. O que aquela mulher, quais são as características do câncer de mama daquela mulher, que eu tenho um tratamento específico para aquela mulher, né? Então, essa individualização tem tido mais sucesso, tem controlado, e é o que está realmente aumentando aí nas pesquisas, nas descobertas dentro da oncologia, né? Tá? Gente, acho que eu consegui, né, ficar um pouco aí dentro do horário, né, que era 3h15 para terminar, são 3h17. Sim, doutora, temos duas pessoas na fila aqui para questões. Tá. A dona Maria Luísa Tavares. Pode abrir seu microfone, dona Maria Luísa. Tá bom, dona Aparecida. Obrigada pela participação, viu? Não, eu falei na hora que era a questão da idade. Quanto mais velho, maior o risco. Então, esse risco da idade realmente é pelo que a gente chama de senescência celular, ou seja, envelhecimento da célula, né? O fator ambiental vai causando ali mutações, né? Vai causando alterações na nossa célula e essas alterações vão se acumulando. A gente, ainda célula jovem, consegue organizar isso daí, né? Que são os erros de multiplicação, né, celular. Então, consegue varrer esses erros, né? Mas com o tempo isso vai ficando mais complicado e vai tendo esse acúmulo. Então, por isso que a idade é o principal fator de risco para qualquer tipo, para câncer, né, em geral, tá? Como câncer de mama, né? Obrigada, doutora. Doutora, eu vou pedir só uma gentileza para você parar a sua apresentação de tela e para visualizar a gente está gravando. Isso, muito obrigada. Também temos a dona Maria Alvene Teixeira. Pode abrir seu microfone, dona Maria, para fazer a pergunta? Não, alô? Estou ouvindo aqui, porque eu tenho casos na minha família, e aí eu sempre me fico prevenida, né? Vou sempre ao médico para fazer, porque a minha mãe morreu com 42 anos, câncer de mama. E aí a família toda, né? Então eu estou achando muito bom ouvir você falar, né? Para a gente ficar bem prevenida, tá? Eu agradeço, foi muito bom.
Realmente, isso é um fator de risco, né? Quando a gente tem um histórico na família, tá? Aumenta, não quer dizer que o paciente vai ter, quer dizer que aumenta o risco para aquele indivíduo ter em relação a outras mulheres, entendeu? A população em geral, tá? Mas quando a gente vê câncer em mulheres antes dos 50 anos, abre aquele sinalzinho, né? Que a gente tem que pensar em fator hereditário, quer dizer, ter alguma mutação aí que passou, né, dentro da família, né, volas, né, dos antecedentes, né, para a prole, né, para os filhos, tá? Então aí a gente tem que ter um cuidado maior. Qual o cuidado maior? Na prevenção, o rastreamento, que é pela mamografia ou a ultrassonografia de mama, né, de forma mais seriada, né? Às vezes a cada 2 anos, então faz anualmente aquela mamografia em quem já tem um fator de risco por ter um histórico na família, né? E as mulheres antes dos 40 anos, né, começar a fazer ultrassonografia de mama também como rastreamento, porque, como eu falei, né, a mamografia é melhor quando tem pouca glândula mamária, ou seja, a mama é substituída por gordura, e isso após a menopausa que acontece, tá? Então, mulheres mais jovens, também melhor também fazer uma ultrassonografia ali para detecção, tá? Muito obrigada. Nada. Alguém mais tem perguntas? Pode levantar a mão, abrir o microfone. Pode abrir, dona Laís. Não abriu ainda o microfone. Clica em cima dele, dona Laís. Dona Laís, clica assim, ó, clica no centro da tela, clica e quando ele aparecer, a senhora clica nele. Ela não conseguiu, acho. Tá bom. Depois a senhora manda a pergunta, a gente passa para a doutora, tá bom? Pode passar pelo WhatsApp. Tá. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá bom, eu vou pedir. Vamos ver se ela vai conseguir agora. Eu estou vendo também homens, e sim, existe, é muito raro, mas existe câncer de mama em homem, né? O homem também tem mama, né? Tem a glândula mamária, só que não se desenvolve igual a mulher, isso pelo fator hormonal, diferente do homem quanto da mulher, tá? Então, qual é o fator de risco principal por câncer de mama em homens? Geralmente, quando tem essas mutações hereditárias, né? Então, tem na família um histórico mais florido, né? Teve a bisavó teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, então tem que ter aí um cuidado também maior, né, nesse rastreamento e na busca se tem essa mutação aí hereditária, que são aqueles genes. Tá bom. Bom, doutora, eu quero aproveitar aqui e fazer mais uma vez os agradecimentos, né, em nome do Instituto Pinheiro. Foi ótimo, as informações, é sempre muito bom, né, a gente saber que está havendo novas tecnologias, novas formas, né, de prevenção e de cuidados também com essa patologia aí, né. Então, em nome do Instituto, gostaria de agradecer. Muito obrigada, viu, Gisele, pela palestra excelente. Obrigada a todos aí que assistiram também. Muito obrigada mesmo. Tá? Obrigada, doutora. Foi muito útil. Tá Vou bom. pedir só para vocês, assim, eu estou vendo que tem algumas pessoas com a blusinha rosa aí, né, para a gente fazer uma foto legal. Tereza, você pode abrir a câmera para a gente também. O pessoal da Morada, do Morada São João também está aí, agradeço, pessoal do CAE. Dona Laís, a gente está com... Vocês conseguem ver o bottom? Vou tirar aqui para mostrar. O Instituto já fez há alguns anos, esse bottom de prevenção, né, do símbolo de prevenção ao câncer aí. Então, a gente está aqui também, nós não estamos de rosa, né, mas estamos com o botãozinho aqui para simbolizar, tá bom? Então, vou contar até 3 aí, vamos, sorriso largo,
1, 2, 3. Pronto, isso aí. Pronto, está registrada a nossa foto. Muito obrigada mais uma vez, doutora Gisele. Obrigada a todos. Até a próxima, tá bom? Boa tarde.